Vamos lá, pessoal, para mais uma aula, tudo bem com vocês? O que é uma hibridação do átomo de carbono? O que é um orbital híbrido? Para que serve isso? Bom, vou explicar para vocês agora. Vamos lá, toca a vinheta e depois eu explico. Meu nome é Rodrigo, professor de Química, e vou discutir um pouquinho e tentar explicar de uma forma um pouco rápida, porque vídeos longos é cansativo, certo? O que é a hibridação de um orbital atômico. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero explicar para vocês. Quando nós falamos de hibridação, você tem que pensar em misturar. Eu sempre uso essas analogias em minhas aulas. O que é um animal híbrido? Se eu não me engano, a mula é um animal híbrido. Alguma coisa do gênero. Quando você cruza o cavalo com o jegue, com o jumento, você tem a mula. Não é nem jegue, não é nem cavalo, é uma mistura de um pouquinho. Então, você ter um animal híbrido, uma planta híbrida ou algo híbrido, é quando não é igual nem o pai nem a mãe. É uma mistura dos dois. Isso é a ideia de você ter híbrido. Então, aplicando essa analogia de hibridização em orbitais, nós temos que pensar que não vão ser iguais aos que originam, mas vão ter traços. Essa é a primeira analogia. E segunda coisa que você tem que saber, o que é um orbital atômico. Então, se tu tem dificuldade no que é um orbital atômico, eu vou deixar, eu ainda não sei como é que faz isso, eu vou editar depois, aqui, ou ali, ou aqui, ou lá, sei lá onde, um link aqui no YouTube sobre o que é o orbital atômico, que eu também gravei essa aula, inclusive com a mesma camiseta, se vocês forem olhar, há 10 segundos atrás, 1 hora atrás, meia hora atrás, enfim, nada a ver. Tá, volta. Então, eu vou deixar aqui em cima, ou no link aqui do YouTube, a outra aula sobre orbitais atômicos. Vou pressupor que você já sabe. Caso não saiba, dá uma retomada ali. Lembrando que um orbital, então, nós temos basicamente 4 orbitais, do qual a gente fala do orbital S, do orbital do tipo P, do orbital do tipo D e o orbital do tipo F. Discutir que orbital atômico, então, é a parte do esférico harmônico para a função de onda do elétron. E isso vai gerar um gráfico. E esse orbital do tipo S, por exemplo, vai ser uma esfera. O orbital do tipo P vai ser aquele duplo avoide. O orbital do tipo P é um duplo avoide. E assim nós temos os orbitais, aquelas figuras geométricas. Então significa que se nós pegarmos, aqui eu estou pegando um P no eixo do Y, por exemplo, nós vamos ter um P no eixo do X e um P no eixo de um Z, como se estivesse tentando sair do nosso plano aqui, certo? Então significa que se eu pegar um orbital do tipo S e misturar com 3 orbitais P's, nós vamos gerar um orbital novo do tipo sp3, porque nós pegamos um S e nós misturamos com 3 P's. Se nós pegarmos um único S e misturarmos com 2 P's, nós vamos ter um orbital do tipo sp2. E aquele P que não misturou, porque são 3, eu só misturei com 2, aquele P nós dizemos que é um P puro, ele não hibridizou. Assim como se nós pegarmos um S e apenas um PY, por exemplo, ali, ó, pode ser o X ou Z, nós teríamos algo do tipo sp mais 2 orbitais do tipo P puros, porque não misturaram. A esses daqui nós vamos chamar de serem puros. Lá no benzeno nós temos 6 carbonos híbridos em sp2 e todos esses 6 carbonos apresentam um orbital P não híbrido, denominado como um orbital P puro. Denominamos o que é um orbital atômico. Agora eu gostaria de lembrar outra coisa com vocês. Para lembrar aqui, ó, as ligações químicas nós temos de 2 tipos, ligações do tipo sigma e ligações do tipo pi. Eu vou gravar uma aula também sobre ligações químicas, então vou deixar o link em algum lugar aqui. Essa aula vai ser mais para frente, por enquanto não tem aula nenhuma, mas quando tiver, eu vou botar o link aqui. O que é uma ligação do tipo sigma que a gente tem que gravar? Uma ligação do tipo sigma é quando os orbitais eles vão se baterem no mesmo eixo, vão penetrar no mesmo eixo. Então, por exemplo, se nós pegarmos nesse exemplo da molécula do hidrogênio, certo? Onde um hidrogênio se liga a outro hidrogênio, lembrando que o átomo de hidrogênio, por exemplo, tem distribuição eletrônica 1s1, então nós temos que o orbital dele é S, é uma esfera. Quando essa esfera se chocar de mesma frente, esquece esses hidrogênios, pensa só na esfera. E lembra que esse orbital S é o próprio elétron.
Então, quando aquela nuvem eletrônica ela se chocar, ela se penetrar no mesmo eixo, nós temos uma ligação química. E isso daqui agora, ó, é quando ocorre uma ligação química. O S de um hidrogênio penetrou no outro S de um outro hidrogênio, no mesmo eixo. Isso é uma ligação do tipo sigma. Então nós vamos ter agora, ao invés de ter duas esferas, por exemplo, nós vamos ter uma espécie de uma elipse, que é a ligação química. Ok? Esses desenhos aqui, ó, esses pontos aqui, é só para representar como se fossem os elétrons. Mas no momento em que nós vemos um orbital atômico como uma nuvem eletrônica, não faz sentido nós falarmos que tem um elétron ali dentro como partícula, porque a própria nuvem eletrônica é o elétron. Na descrição lá que eu discuti com vocês, dá uma olhadinha lá naquela aula lá sobre a função de onda para o elétron. E uma ligação do tipo sigma é quando ocorre a penetração em eixos paralelos. Então, por exemplo, se nós pegássemos dois P's e os P's viessem no mesmo eixo, no X, eles iriam se bater de frente, assim, ó, é uma ligação sigma. Agora, quando eles vêm paralelos, é uma ligação do tipo π. Tranquilo? Então aqui nós teríamos o exemplo, supomos aqui na parte de baixo, ó, quando nós tivéssemos uma ligação do tipo π, os P's em eixos paralelos. Bom, para nós, no átomo de carbono, o que eu quero que vocês gravem é o seguinte: quando as ligações são simples, sempre, eu gravei, é só uma forma de gravar, certo? Simples começa com S, S de ligações do tipo sigma. Então, quando nós temos ligações simples, são sigmas. E quando nós tivermos ligações duplas ou triplas, sempre uma ligação é sigma, as demais são πs. Exemplo, nas ligações simples do composto ali, todas elas são ligações do tipo sigma. Agora, se nós pegarmos um composto como o outro, aonde temos ligações do tipo sigma, são as simples. Então, essa é sigma, sigma, sigma e sigma. Nós temos uma ligação dupla. Uma é sigma e a outra é π. É indiferente você dizer se é de cima ou de baixo é sigma ou é π. Basta saber que uma é sigma e a outra é ligação do tipo π. Fiz ali no meu exemplo como sendo a de baixo a π. Agora, se eu tenho uma ligação do tipo tripla, uma é sigma e as demais são πs. Exemplos. Então, por exemplo, aqui ó, eu representei, só para lembrar que cada ligação carbono e hidrogênio são ligações do tipo sigma. Agora, nós estamos olhando para insaturação, que seria essa parte aqui. Uma ligação eu sei que é sigma e as outras duas são ligações do tipo π. Então, sempre que nós temos ligações simples, sigma, certo? Dupla ou tripla, uma é sigma, o resto é π. Beleza. Vamos lá para o próximo passo, então. Já discutimos, lembramos de orbitais, serem do tipo s e p, e acabamos de discutir ligações sigmas e ligações π. Ligações π, para facilitar para mim, ajudou que π começa com p. P de orbital do tipo p. Então, os orbitais p irão formar as ligações do tipo π. Próximo. Precisamos agora lembrar da distribuição eletrônica do átomo de carbono. Então, por exemplo, se nós formos ver aquela distribuição eletrônica de 1s2, 2s2, 2p6, vai olhando que a distribuição aqui está aumentando e os elétrons estão sendo alocados aqui. Essa seria a distribuição eletrônica para o átomo de carbono. Então nós teríamos para o átomo de carbono número atômico 6 a distribuição de 1s2, 2s2, 2p6. Eu vou analisar essa camada de valência para o carbono, aonde nós podemos ver e analisar que o carbono tem a seguinte linha de raciocínio, olha só. Um elétron aqui e um elétron aqui nessa sua distribuição. Ou seja, nós temos um orbital do tipo P aqui que ele é vazio. Teoricamente esse orbital nem existe, porque não tem elétron ali. Não tem como você descrever uma função de onda para um orbital vazio. Quando o carbono vai realizar uma ligação química, nós dizemos que ele recebe um nível de energia. Esse elétron do subnível S, ele acaba saltando para um nível de energia mais alto. E aí nós vamos reescrever agora a distribuição eletrônica do carbono. E esse elétron aqui, ó, ele vai vir para o subnível P. Então agora o carbono vai ter uma nova distribuição eletrônica. Nós vamos desenhar 2s1, 2p3. Então o orbital S vai ser composto por um único elétron, certo? E os orbitais P, cada um deles é denominado por um único elétron também.
Então, nós temos que ver agora que o carbono faz 4 ligações. Pode acontecer do carbono fazer mais de 4, mas não vamos discutir não vamos discutir isso aqui não, tá? Para nós no ensino médio, para nós no vestibular, carbono vai realizar 4 ligações. Então é como se fosse aqui, ó, um elétron, segundo, terceiro, quarto compartilhamento de elétrons, realizando essas 4 ligações. Então a hibridização vai ser o quê? Misturar os subníveis S da camada de valência do carbono com os P's da camada de valência do carbono. Lembrando que as ligações do tipo sigma são ligações do tipo simples. E as ligações do tipo π, serão aquelas ligações duplas ou triplas. E elas são originadas pelos orbitais do tipo p. Então, por exemplo, se nós pegarmos a seguinte estrutura, pegamos do tipo sp3. O que significa um orbital híbrido do tipo sp3? Significa que nós vamos pegar um S do carbono, lembra disso, e os P's do carbono. E nós vamos misturar. O S era uma forma esférica e o P era aquele duplo avoide. Então nós vamos pegar o S e o P, vou colocar uma animação aqui, ó, e essa animação do S e do P vão formar novos orbitais. Nós estamos pegando um orbital S e nós estamos pegando quantos orbitais do tipo P? 3 orbitais do tipo P. Com um S, quantos orbitais novos nós vamos ter? 4 orbitais do tipo sp3. Porque nós estamos pegando um orbital do tipo S e nós estamos pegando, por exemplo, o px, o py e o pz. E nós estamos misturando. Então nós estamos hibridizando e vai ter 4 novos orbitais. Exemplo de onde acontece isso? Molécula do metano. O metano tem as 4 ligações simples e olha só, ele gera, é como se isso daqui, ó, é um orbital novo, vamos fazer de amarelo, ó. Isso daqui é um orbital novo, um orbital do tipo sp3, o segundo orbital do tipo sp3, o terceiro orbital do tipo sp3 e o quarto orbital do tipo sp3. E esse em vermelho é o S do hidrogênio. Então, se nós analisarmos nesse mesmo eixo aqui, ó, está interpenetrando o S e o P. Então, nós temos ali uma ligação do tipo sigma, sp3. Cada ligação nesse meu exemplo aqui, cada ligação nesse nosso exemplo aqui entre hidrogênio e carbono são ligações do tipo sigma, do tipo sp3. Poderia falar sp3s, dá no mesmo. E agora, se nós quisermos fazer algo do tipo sp2, o que significa isso? Significa que nós estamos pegando um orbital do tipo S, certo? E agora, lembramos que nós tínhamos do P, nós tínhamos, por exemplo, 3. Mas desses 3 orbitais, por exemplo, vamos destacar aqui que esse último orbital, vou chamar de um px, o py e o pz. Supomos que esse z aqui, ó, ele não vai hibridizar. Então nós estamos pegando um orbital S e quantos orbitais do tipo P? 2 P's e um S. Nós vamos gerar 3 orbitais do tipo sp2 e mais um P puro, que não hibridizou. Nesse meu exemplo seria o pz, ok? Então, nós teríamos uma figura mais ou menos como aquilo ali, o eteno. Se nós analisássemos o eteno, é uma molécula mais ou menos assim, ó, ligação dupla, ok? Aonde nós temos uma ligação do tipo sigma e uma ligação aqui que eu vou chamar de ser π. Essa ligação π é o orbital P aqui, ó, em azulzinho, e agora eu estou achurando, tentando fazer riscado de vermelho, é aquele P que não hibridizou. No meu exemplo, seria o PZ. Os outros 2 P's formaram novos orbitais, formaram 3 orbitais do tipo sp2. Então, esses 3 orbitais novos do tipo sp2 seriam aqueles orbitais em amarelo, ó. Aqui é um orbital do tipo sp2, o segundo orbital sp2 e aqui o terceiro orbital sp2 para cada átomo de carbono, certo? Nesse meu exemplo, eu teria que cada ligação, por exemplo, carbono e hidrogênio, é de que tipo? São ligações do tipo sigma, porque eles estão no mesmo eixo, olha lá, interpenetrando, e essa ligação sigma é S do hidrogênio, sp2 do carbono, certo?
cada ligação carbono-carbono, ela é uma ligação, ela pode ser uma ligação do tipo sigma, e ela vai ser uma ligação do tipo sp2, sp2. E também temos a ligação carbono, que tem uma ligação que é do tipo π, que é que tipo de orbital que está ligando ali? P, P. Tudo bem ou ficou muito confuso? Vou colocar aqui, ou já devo ter colocado aqui, a hibridização, quando nós estamos misturando o S com dois P's, formando novos orbitais P's. E por fim, nós temos hibridização do átomo de carbono como sendo do tipo sp. Para esse exemplo, nós estaríamos analisando, olha lá, o S de novo. S com um único elétron. E o P, aquelas três casinhas, lá na aula de orbitais eu já discuti, é mais fácil de desenhar. Imagina eu estar desenhando o P aqui com a caneta, fica um pouco confuso. Supomos que nós temos o Px, o Py e o Pz. E cada um tem um elétron, ou é formado por um elétron, certo? Então nós teríamos nesse caso aqui, ó, que vamos supor, no meu exemplo aqui, supomos que o Pz e o Py vão formar aquela ligação ou não vão hibridizar. Nós vamos ter apenas a hibridização neste exemplo para um S e um único P. Então nós estamos pegando um S e um P. Nós vamos ter dois orbitais novos do tipo sp. E nós teríamos dois orbitais aqui que eu vou chamar de Cp puros, que não hibridizam. Isso ocorre aonde? Na molécula, por exemplo, do eteno, onde acontece aqui, ó. Essa ligação aqui é simples, sigma, sigma, é uma ligação do tipo S, sp. Aqui é uma ligação sigma do tipo sp, s. E nós temos aqui ligações sigma entre carbono-carbono, que são ligações de tipo sp, sp. E nós teríamos duas ligações do tipo π, que seriam o quê? pp. Vamos olhar analisar aqui essa imagem, ó. Então, ó, como se nós tivéssemos aqui, ó, essa ligação é essa daqui, ó. Ela é uma ligação do tipo sigma, S de hidrogênio, sp. Olha lá, ó, como se aqui fosse a pz, que eu tinha pego ali, né? E o py, ó, que eles são puros. Os em roxinhos são os dois orbitais novos do tipo sp. Perceba que ele não é nem um duplo avoide, como seria só o P, mas ele não é uma esfera como se fosse o único S. Então aqui seria uma ligação do tipo π, a segunda ligação do tipo π, e essa ligação do tipo sigma. Essa ligação do tipo sigma, ela é sp de um carbono, sp de outro carbono. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me manda um e-mail. Eu vou gravar uma aula agora sobre ligações químicas para deixar para vocês depois. Dúvidas? Tamo junto. Manda um e-mail. Tem uma listinha de exercícios para vocês fazerem.